Fala galera, tudo bom? Pessoal, problemas do dia real, né? Não sei se vocês sabem, mas eu venho almoçar em casa geralmente, tô vindo almoçar em casa. E aí, o que aconteceu? Né? Fui lá fazer uma mini feira, vamos dizer assim, né? Comprar arroz que acabou, comprei ovo e comprar peito de frango. E aí, na hora de subir no prédio, uma senhorinha cheia de coisa na feira. E aí ia bater super na conta, né? Me planejei a bater super na conta do tempo. E aí eu disse, ó, porque então, calma, senão eu vou ajudar ela. Então, ajudei, cheguei aqui, sei lá, um minuto atrasado, me descabelei tudo, vamos dizer assim. Mas é o que é. A live de hoje é ligar o botão. Ligar o botão. Eu vou publicar aqui, que é para fixar o comentário. E, pois bem, pessoal, pessoal, vou dar um minutinho aí pra o Instagram indexar, né, divulgar. E logo em seguida a gente começa. Então, qualquer dúvida, tá? É importante isso. Qualquer dúvida, comenta aí nos comentários, né? Comenta aí nos comentários em um minuto aí a gente começa, tá? Então, qualquer dúvida, comenta nos comentários. Todo mundo sabe, quem tá na live, tira print da live e marca depois no Instagram, me marca lá no Instagram. Eu dou gratuitamente, né, dois PDFs. Um PDF que é um e-book com os 14 livros que eu li que mudaram a minha vida. Então eu boto o resumo lá do livro, de certa forma, explico o porquê aquilo. E também um e-book que, assim, o tema de hoje é ligar o botão. Que botão é esse? É o botão do foda-se, é um palavrão, mas eu tenho uma visão diferente sobre isso, né? Sobre ligar o botão, né? Muita gente fala assim, tem que ligar o botão e tá nem aí pro que as pessoas vão falar, tá nem aí pro que as pessoas vão dizer. E eu tenho um pensamento um pouco diferente, um pouco. E aí, para eu falar sobre esse pensamento, para você entender um pouco sobre esse pensamento, fica aqui, tá, pessoal? Mais uma vez, quem tá aqui na live, tirar print da live e me marcar no Instagram, eu vou entregar gratuitamente o PDF, tá? Dos 5 hábitos essenciais para acabar com a procrastinação e dos 14 livros que mudaram a minha vida. Então são um PDF assim, com e-book com os 14 livros e por que ler cada um livro, qual momento eu ler cada um livro. Né? Me atrasei um minutinho aí, né? Tô todo descabelado aqui ajudando a senhorinha a subir com a feira, mas valeu a pena. Então, sem mais delongas, 5, 4, 3, 2, 1, valendo. E aí galera, tudo bom? Meu nome é Guilherme Mendonça, feito vocês sabem, mais conhecido como Giga. Quem chegou agora pela primeira vez, saibam das nossas regras, que pode perguntar à vontade. Ao final da live eu respondo todo mundo, pode perguntar aqui na caixinha de interrogação, caso você não queira que todo mundo saiba qual é a sua pergunta, ou pode perguntar aqui embaixo normalmente. Então ligar o botão, tá? Ligar o botão é ligar o botão do foda-se. Hoje tem uma galera que levanta a bandeira de vamos ligar o botão do foda-se, fazer o que nos dá na telha, fazer o que a gente sente vontade, fazer o que a gente acha que é certo, foda-se que as pessoas vão falar e parará e pererei. E tem um outro lado também, muito ortodoxo, que fala que não, existe um padrão a ser seguido, ético e moral da sociedade. Então sim, a gente tem que parar para analisar isso. E aí é que tá, né? Eu tô fazendo essa live porque lá no Clã Samurai, nas primeiras 500 pessoas que entrarem, eu vou sempre escutar o que elas querem e vou entregar conteúdo sobre aquilo, sabe? Então isso foi uma dúvida da galera. Pô, o que é que eu faço? Eu não sei o que é que eu faço, velho. Eu não sei o que é que eu faço. Eu não sei se eu ligo foda-se, faço o que eu quero, vou buscar meu propósito, vou buscar a minha essência, ou se não, existe um grupo ético e moral que eu tenho que seguir, que vale a pena seguir. E aí o meu posicionamento é um posicionamento que eu não quero que você entenda como um isentão. Não quero que você entenda como um isentão. Eu quero que você entenda a lógica por trás. Não é o caminho mais fácil, mas o melhor caminho é o caminho do meio. Uou!
Calma, entende. Não é o caminho mais fácil. Quando falo mais fácil, é mais simples a ser seguido. Então, vou melhorar. Não é o caminho mais simples, mas o melhor caminho é o caminho do meio. Como assim? Não é o caminho mais simples, porém é o melhor caminho, é o caminho do meio. Vou explicar. Né? Se eu chegar pra vocês e dizer assim, caramba, em minha vida eu nunca liguei para o que as pessoas falaram. Eu sempre fui lá e fiz da minha maneira, fui lá e executei. Se eu acreditava em algo, eu fui lá e fiz. Então isso foi assim que foi minha vida o tempo todo, parará, pererei. Eu estaria mentindo. Isso é mentira, tá? Isso não é uma verdade. Por quê? Em vários momentos da minha vida, eu estava olhando porque as pessoas estavam falando, observando, ligando para aquilo, me importando de fato. E até hoje eu me importo, tá? Porém, teve vários outros momentos na minha vida também que eu liguei o foda-se, né? Liguei o botão do foda-se para que as pessoas estavam falando e fiz da minha maneira. Ah, Giga, então qual é a linha tênue aí? Então, isso é o que as pessoas não falam. A linha tênue está muito sobre seus valores e sobre sua análise de risco. Como assim valores e análise de risco? Ó, isso merece uma live só para isso e a gente vai fazer sobre valores na semana que vem, tá? Tá bom? A gente vai falar sobre valores na semana que vem. Eu vou falar um pouco agora. Basicamente, os valores, os seus valores, eles permeiam tuas decisões. É graças aos teus valores que tu decide como tu decide. Ou seja, de forma simples, uma pessoa que tem um valor muito alto, por exemplo, de segurança, né? Porém de honestidade não é tão alto. E outra pessoa que tem um valor da honestidade muito alta. Ou seja, a pessoa que tem um valor da honestidade muito alta, né? Ela nunca vai roubar, por exemplo. Independente de qual necessidade ela esteja passando. Ela não vai roubar de jeito nenhum. Porém, a pessoa que tem o valor da segurança acima de tudo, ela pode, por exemplo, por fome, por necessidade de comprar um remédio para um filho, ela pode acabar roubando, por exemplo, para satisfazer não, né? Baseado nesse valor de segurança. Eu consigo passar por cima da minha ética moral e por cima da minha honestidade para roubar e dar para alguém que eu amo. Opa, é muito importante você escutar isso e botar um filtro dos valores. O que é o filtro dos valores? Não julgue. Não julgue. Simples assim. Né? Não tem certo nem errado. Não tem certo nem errado. Por exemplo, você fala, roubar é errado. Né? Roubar é errado. Tá bom. Imagina que você não tem dinheiro, por exemplo, de jeito nenhum para pagar um táxi. Somente se você tá sem celular. Seu filho tá, sei lá, com aquele problema de alergia que você fecha a glote, né? Epidema de glote, eu acho. Esqueci. Epidema de glote não, tô errado. Mas enfim, que é edema de glote. Acho que é isso, né? A pessoa com processo alérgico e tampa no pescoço. A primeira coisa que eu faria era parar na frente de qualquer carro e dizer, meu irmão, meu filho tá travado, que eu preciso ir para o hospital, por favor, me ajuda, me leva. Né? Parar um táxi, parar qualquer coisa, eu te pago depois. Mas se eu não conseguisse, eu não teria problema nenhum em parar um carro, arrancar a pessoa do lado de dentro para colocar o meu filho. Eu não tenho um filho, tá? Mas para fazer isso por um, sei lá, acho que por qualquer pessoa, na verdade. Mas por um amigo, minha mãe, eu não teria problema nenhum. É óbvio que não seria a minha primeira opção. Não seria a minha primeira opção, tá? Não seria a minha primeira opção. Mas é óbvio também que eu não consigo me enxergar, por exemplo, roubando um banco, vamos dizer assim. Porém não. Enfim, os valores permeiam a nossa decisão. Isso mais gerenciamento de risco. O que é gerenciamento de risco? Né? É tipo o seguinte, eu decidi abrir um negócio. O meu negócio, basicamente, o custo, a barreira de entrada é muito pequena. Eu não preciso ter tanto dinheiro para começar, né? Logo, se eu não preciso ter muito dinheiro para começar, a minha análise de risco é muito baixa. Então, quando eu comecei meu negócio, por exemplo, eu não abandonei a faculdade. Eu tranquei a faculdade. Né? Eu tranquei a faculdade, não abandonei. Ou seja, o meu risco não era tão alto naquele momento. Entendeu? Eu tranquei a faculdade, ia passar 6 meses fazendo o que eu queria fazer, ia vendo como iam os resultados. Se eu gostasse dos resultados, perpetuava, né? E foi assim que aconteceu. Não tinha um risco muito alto. Então, naquele momento, era fácil para mim ligar o botão do foda-se. Entendeu? Ou seja, por que eu falo que não é simples? Tá? Por que eu falo que não é simples? Porque você tem que se conhecer. E se conhecer não é fácil. Se conhecer não é fácil. As pessoas falam que é, mas não é. Existe um processo demorado. É longo. Para você validar, às vezes até o que você descobre. Às vezes o que você descobre sobre você demora pouco tempo. É numa palestra, num treinamento, você descobre aquilo sobre você.
mas aquilo ainda não se enraizou em você. Por que não se enraizou? Porque você não pôde testar aquilo, você não pôde sentir aquilo durante o dia a dia. Dizer, não, eu sou assim. É assim que eu ajo perante tal situação. Então demanda um tempo para você se conhecer, tá? Eu fico até uma crítica, né? Esses treinamentos de alto impacto e tal, que eu não vejo problema nenhum com esse treinamento de alto impacto. Eu particularmente gosto muito, né? O cara levanta a mãozinha, às vezes grita, quebra madeira, anda sobre a brasa. Não é um problema, tá? Não é um problema. É até divertido, é legal, aumenta de verdade a nossa motivação nas próximas semanas. Mas qual é o problema? O problema é que aquilo ali é álcool, por exemplo. Você toca fogo no álcool, ele fica lá e daqui a pouquinho ele apaga, entendeu? É uma chama, é uma brasa pequena, por assim dizer. Então, o que eu quero falar com isso é que, tipo assim, você vai para um treinamento desse, você descobre algumas coisas sobre você, mas ainda não está enraizado, você ainda não tomou propriedade daquilo, convicção daquilo, entende? Não é assim, um único final de semana e você mudou sua mentalidade sobre aquilo. Então para terminar a live de hoje, né? Para concluir a live de hoje, quando a gente fala sobre ligar o botão do foda-se ou não ligar o botão do foda-se, dar atenção para o que as pessoas estão falando, crie seu crivo. Eu acredito que não existe, tá? Não existe a pílula mágica aí. Tipo, liga o botão do foda-se para o que as pessoas vão falar e faça como você sente vontade. Siga seu coração. Isso eu não acredito. Também não acredito em tipo, observe tudo que a sociedade fala, o que é ético, o que é moral, parará, pererê, pererê. Não, também não acredito. Eu acredito que você tem que, primeiro passo, se conhecer, descobrir seus valores, se conhecer, ter uma visão muito clara de onde você quer chegar, né? A gente sabe que a visão muda, mas pelo menos o norte, então isso é muito importante. Valores, depois senso de risco. Pô, às vezes eu tô muito convicto daquilo, mas eu tenho aversão a risco. Se eu ficar sabendo que eu tô devendo, por exemplo, eu vou ficar louco, vou ficar alucinado. Então você tem baixa adesão a risco. Vale a pena talvez trabalhar um pouco mais, juntar dinheiro para fazer aquilo que você quer fazer, tá? Então primeira coisa, valores, terceiro risco e o terceiro é MVP, mínimo produto viável, né? Poxa, se você acredita de fato em algo, se tem algo no teu peito que te chama para algo, faz um mínimo produto viável, tenta conversar com profissionais da área, tenta trabalhar de graça lá nas tuas férias, passar um mês trabalhando nas tuas férias, estuda um pouco mais, né? Faz alguma coisa pequena, mas que tu não precisa sair do teu tradicional ou da fazer de forma parcial. Por quê? Antes de queimar as pontes, eu sou muito adepto a essa teoria de queimar as pontes, antes sinta que aquilo ali é verdadeiro, sinta que aquilo ali tem convicção, veja a disciplina de fazer o que tem que ser feito, tá? Porque o que eu mais vejo são pessoas com ideias brilhantes, pessoas com ideias, às vezes know-how sobre um produto ou um serviço, né, brilhante, mas que abrem uma empresa e quebra por falta de gestão, entende? Então nem sempre a melhor ideia e o melhor técnico vai conseguir abrir uma empresa, porque às vezes precisa de um sócio administrador, simples assim. Tá? Então é por isso que é melhor começar pequeno, é se conhecendo, é vendo a sua análise de risco, é testando de pouquinho em pouquinho, antes de queimar as pontes de vez, né? Criar esses indicadores, quando eu estiver faturando tanto eu saio, quando eu estiver fazendo tanto eu saio, quando eu já fizer não sei o que eu saio, porque eu vou criar esses pequenos indicadores, para você não ligar o foda-se de uma vez, ligar o botão do foda-se, e depois que você vai, é muito difícil voltar, na maioria das vezes, né? Então, a mensagem de hoje é exatamente essa. Quando a gente fala sobre ligar o botão do foda-se ou não ligar o botão do foda-se, depende. Crie seu crivo. Descubra seus valores, o que é importante para você, né? Veja sua análise de risco, como é que você lida com o risco e crie um MVP, o mínimo produto viável, né? Que são esses pequenos marcos para você ir executando e testando no dia a dia. Tá bom? Beleza? Um beijão, um abração para você e até amanhã.